A minha conversa é com você que deseja ser uma testemunha. A minha missão aqui essa noite é ensinar algo para você que se torna um pré-requisito, se de fato você quer ser uma testemunha. Seremos testemunhas se a partir de hoje nós virarmos a página. Esse é o tema dessa nossa conversa. Virando a página. Atos dos Apóstolos. Quem escreveu Atos dos Apóstolos? Quem? E aí, infiltrados, estudantes da Bíblia? Quem? Lucas. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pai, essa é a tua palavra, e nós nos sujeitamos a ela e pedimos que o Senhor venha nos capacitar a partir dela, em nome de Jesus. Você conhece esse texto? O contexto, a perícope desse versículo nos ensina algo bastante importante. Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou uma promessa, e ele também deixou uma missão para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas. Mas antes de nós aprofundarmos nessa questão, é importante, meus irmãos, entendermos ou lembrarmos em que estado estavam os discípulos quando ouviram essas palavras vinda de Jesus. Qual era o contexto que eles estavam experimentando em suas vidas? Quando eles ouviram essa palavra, eles não estavam num culto de avivamento. Eles não estavam participando de uma cruzada evangelística. Eles não estavam num estádio, num ginásio lotado. Eles não estavam no conforto de uma congregação como essa. Eles não estavam vivendo numa cidade livre como nós vivemos. Os discípulos estavam confusos, eles estavam feridos, eles estavam inseguros, eles estavam dispersos. Porque a cruz havia abalado as estruturas. A ressurreição de Cristo havia surpreendido a todos. E agora Jesus os chamava para virar a página e olhar para frente. Diga assim: eu preciso virar a página. Guarde isso no seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Deus não escolhe pessoas prontas. Ele prepara corações dispostos. Portanto, antes de sermos testemunhas, nós precisamos ser curados. Não tente ser testemunha
se você ainda não é curado. Em primeiro lugar, saiba que para ser testemunha, é preciso virar a página e olhar para frente. Filipenses no capítulo 3, os versos 13 e 14. A palavra do Senhor nos diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Após a morte de Jesus, os discípulos, eles ficaram presos no medo, presos na frustração. Pedro, por exemplo, acabara de negar Jesus. Tomé duvidou. Muitos discípulos que haviam jurado fidelidade fugiram. O grupo estava dividido. Eu vou dizer novamente. O grupo estava dividido. Eles estavam trancafiados por medo dos judeus. Convido você a abrir a sua Bíblia em João no capítulo 20. Verso 19. Lemos esse texto ontem. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu leio até aqui. O futuro parecia incerto. Eles trancados em casa, com medo. Grupo dividido, receoso. Inerte. Muito longe de cumprir o seu propósito. Eu estou falando de pessoas, meus irmãos, que tinham visto grandes milagres, que tinham ouvido da boca do próprio Jesus grandes promessas, mas agora congelados pelo medo, inseguros por tantos traumas, frustrações, porque eles acreditavam que Jesus solucionaria todos os problemas que eles estavam vivendo, mas não. O mestre morreu. Paralisados, eles precisavam decidir continuar paralisado pelo passado. Olha a decisão que eles precisavam tomar, meus irmãos. Igreja Batista Morada, preste atenção na decisão que eles precisavam tomar. Ficar paralisado por conta do passado ou caminhar rumo ao novo. Porque nós sabemos que o medo paralisa, mas a promessa impulsiona. Você precisa entender, meu irmão, que você só verá o que Deus vai fazer quando você deixar de olhar
para o que já passou. Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Pai seja convosco. Foi a senha do recomeço. Diga assim: a senha do recomeço. Diga mais forte: a senha do recomeço. A senha do recomeço é ouvir Jesus dizendo: paz seja convosco. Deixo-vos minha paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Aleluia. Ele estava dizendo: ei, acabou. Acabou o tempo da culpa. Acabou o tempo da fofoca, acabou o tempo da facção, acabou o tempo do partidarismo, acabou o tempo da insubmissão, acabou o tempo da dor, começa o tempo da graça. Mas apesar de ouvir uma promessa como essa, nós sabemos que nem todos perseveraram. Voltando ainda para o texto de Atos dos Apóstolos, nós podemos perceber que 120 receberam uma ordem e 120 permaneceram em Jerusalém, orando e esperando o cumprimento da promessa. Enquanto muitos estavam voltando para as suas rotinas, esses 120 decidiram virar a página, permanecer juntos e olhar para frente. Você vai repetir isso comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu preciso virar a página, permanecer junto e olhar para frente. Eles estavam cansados, os 120. Eles também estavam com medo. Eles também estavam feridos, tristes. As suas emoções estavam abaladas. Apesar de tudo isso, eles permaneceram obedientes. Confusos, mas perseverantes. Feridos, mas com o coração aberto. A diferença entre quem desiste e quem é cheio do Espírito é a perseverança na espera. Não foge, espera. Crendo nas promessas. Crendo em quem plantou ele naquele lugar. Crendo em quem deu a ordem para ele vir para esse lugar. Olha aqui para mim, irmão, por favor. Quem ora, mesmo sem entender, se prepara para viver o que nunca viu. Conhecemos a história, veio Pentecoste. Línguas repartidas como fogo. Repousava sobre cada um e eles falavam em línguas. Olha só. Aquilo que era fraqueza virou força. O que era medo virou ousadia. O que era silêncio virou testemunho. Pedro, que antes negava, agora se levanta diante de milhares de pessoas e prega. E quase uma milhar de pessoas, uma multidão, quase 3.000 pessoas se convertem. Os discípulos que antes estavam escondidos, agora estão cheios de poder e proclamavam o nome de Jesus abertamente. Irmão, preste atenção, guarde isso no seu coração. O mesmo Espírito que os reuniu no cenáculo é o mesmo que nos envia às ruas
da grande morada da serra. O Pentecoste foi no momento em que haviam feridos entre as testemunhas, mas o Espírito de Deus transforma as feridas em testemunhas. Irmão, por favor, preste atenção, virar a página não significa negar o que aconteceu, mas virar a página significa permitir que o Espírito Santo reescreva o final dessa história. Olhar para frente é acreditar que o melhor de Deus não está no passado da cruz, mas no futuro da ressurreição e da missão. Quando o Espírito Santo encontra corações dispostos, ele transforma o medo em coragem, a culpa em testemunho e a dispersão em unidade. Ser testemunha é isso. Viver o novo que o Espírito gera em quem decide não desistir. O novo só vem sobre a vida dos que perseveram, apesar dos pesares. Diga assim: eu não vou desistir. Segundo lugar, se torna até óbvio, mas para ser testemunha, primeiro, virar a página. Segundo, ser cheio do Espírito e pregar ousadamente. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Atos 4. Verso 31. Vocês estão entendendo por que eu contei aquela história do Neto ontem? Que eu fui compartilhar com o pastor Neto sobre o que Deus estava falando comigo. Quando nós estávamos antes do culto conversando, eu comecei a falar, falei assim: varão, aí você vai pregar meu esboço. Lembra que ele falou? Que eu contei essa história? Porque os textos são os mesmos que ele usou ontem aqui. Glória a Deus. Atos 4:31. Deus abençoe. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ser testemunha não é sobre decorar versículos, é sobre encarnar a mensagem. Não é apenas falar de Jesus, é mostrar que Ele vive dentro de você. Meu irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele não apenas fala de Cristo, mas ele faz Cristo ser visto. Eu ouso declarar nessa noite, neste lugar, que o Pentecoste não acabou. Ele continua em todo aquele que se dispõe a ser testemunha. O mesmo Pedro que se escondeu, agora ele encara multidões.
O mesmo grupo de judeus que ele temia, agora ele é perseguido por causa da fé. Eles se tornaram testemunhas vivas do poder que transforma. Quantos creem nisso? Ser testemunha, meu irmão, é mais do que contar o que viu. É viver de modo que o mundo perceba quem te transformou. Por favor, olha aqui para mim. Talvez você seja um discípulo de Jesus, mas hoje você está com medo. Mulher, olha aqui para mim, por favor. Talvez você seja uma discípula de Jesus, mas hoje você está cansada. Jovem, talvez você seja um discípulo de Jesus, mas como estes naquela época, hoje você está ferido. Você sente que as pessoas não te acolheram como você esperava. Isso fez você se trancar em uma sala, deixando com isso de viver o seu propósito, homem. Você está trancado com o seu medo, com o seu receio. Meu irmão, talvez você seja como um discípulo que eles carregavam uma dor, porque perderam o mestre. Talvez você carregue uma dor de uma ofensa. Isso fez você ficar trancado. Mas olha aqui para mim. Não importa quantas trancas você colocou nessa porta, o Cristo ressurreto que eu prego, Ele entra em qualquer lugar. E nessa noite Ele entra nesse coração trancado seu, e Ele brada dentro do seu coração temeroso: paz seja convosco. Ele não te deu espírito de covardia para você ficar aprisionado com medo do futuro. Creia no Senhor, Ele te chamou. Você sabe mais do que ninguém como foi ter o poder de Deus entrando na sua vida e te curando, e te restaurando, e te levantando. Ei, jovem, por que você parou? Por que você permitiu que esse medo te congelasse? Eu falo para os homens dessa igreja, em nome de Jesus, olhem para mim. Chegou o tempo de vocês assumirem o seu papel. Homens ousados, que olham para os ministérios da igreja e falam assim: eu vou liderar esse negócio aqui. Eu vou liderar esse negócio aqui. Homem, pare com essa covardia, esse receio de assumir responsabilidades. Olha aqui para mim, homem. Você sabe o que difere um menino de um homem? Não é a idade, é o quanto ele assume responsabilidade. Se você não tem responsabilidade com a igreja de Jesus, você ainda é um menino.
espiritual. Seja homem. Foi o conselho de Davi para o seu filho, pouco antes da sua morte. Seja homem. Você reconhece um homem pelo tamanho da responsabilidade que ele assume. Ser homem é ser responsável. Não importa quantos cadeados você colocou aí. Jesus com o corpo glorificado entra. Talvez você esteja sentindo que falhou um dia. Mas hoje o Espírito Santo te chama para o mesmo lugar. Qual lugar, pastor? Pastor, eu vou sair daqui hoje como uma testemunha. Eu acredito que ainda não. Porque o Espírito prova o seu coração. Então essa noite Ele te chama para o cenáculo da espera. O cenáculo da entrega. O cenáculo da renovação. Ele quer saber o quanto você crê na promessa de que sobre você virá poder do alto. Então, Ele vai te liberar de novo. Ele quer saber de você, meu irmão. Você está disposto? Irmão, aqui é sem falsas promessas. Aqui não vai ter levantar tênis. Quem sabe do que é levantar tênis aqui? Vocês lembram? Descende, 2019, 20. Eu irei aonde me envies. Eu irei a levantar teu nome. Eu irei por todas as nações. Conta comigo, Deus. No Descende. Quem estava lá no Descende? Lá no Descende de 2020. Vocês que estavam lá na Vitória, eu lembro do Vinícius. Vocês estavam também? Angélica, eu acho que estava. Tinha uma galera daqui, né? Mel estava também? Dedê também? Duda. Breno, Emily, Balu. Balu estava. Ela levantou tênis. Olha só. Pessoal que estava lá no Descende, levantou o tênis. Naquele dia o Senhor estava chamando vocês para o cenáculo da espera, da fidelidade, da fé. E vocês sabem como eu, que não foi ali que Ele enviou vocês. Olha aqui para mim, irmão. Antes de sair para ser testemunha, existe um cenáculo
que precisa ser ocupado por gente que crê na promessa, que suporta a pressão da convivência, que respeita a diferença por conta do propósito. E porque eles, olha aqui para mim, não conversa não. E porque eles perseveravam, ouça, no seu coração, unânimes, um vento impetuoso soprou naquele lugar. Línguas repartidas como de fogo assentou sobre cada um. O cenáculo hoje chama-se morada. É para este lugar que Ele te enviou. E essa noite, Ele quer saber de você, se você quer restaurar isso na sua vida. Fique de pé. E você que quer, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer recomeçar, você que quer perseverar, você que está envergonhado porque um dia você falhou, você que sentiu medo, você que se trancafiou, ensimesmado. Eu não estou dizendo que você é culpado, meu irmão. Pode ser que você tenha sido ofendido, ferido, abandonado, e isso fez você se trancar. Jesus está entrando em cena agora. E Ele está falando no seu coração essa noite: paz seja convosco. Primeiro Ele quer restaurar a paz no seu coração. Só depois Ele vai soprar o Espírito. Só depois, então, Ele vai lhe dar propósito. Mas essa noite Ele chama para o cenáculo. Quedar-se, aquietar-se, pacientemente esperar, até que venha sobre você uma unção que te enviará por todas as nações, como uma testemunha. Veja, meu irmão, não é emocionalismo, mas eu tenho certeza que neste momento o Senhor está reavivando o chamado no coração de muitos. Aquela visão embaçada do propósito, o Senhor está limpando. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, que você vai voltar a enxergar o propósito, a razão da sua existência, o seu chamado. O que Ele libera hoje não é o seu envio, é a senha para o recomeço. Paz seja convosco. Você que está aqui à frente, meu irmão, o Senhor manda lhe fazer uma pergunta. Jesus pede para eu ecoar a voz dele agora aqui nesse lugar. Ele manda lhe perguntar: onde estão
os teus acusadores. Aqueles mesmo que disseram que você não ia dar em nada, de que Deus desistiu de te enviar, porque você errou tanto e você retrocedeu tantas vezes, que o chamado ficou pelo caminho. Jesus manda te dizer não. Ele manda te lembrar que uma vez que Ele libera a palavra dEle, jamais volta para Ele vazia, sem que antes cumpra o propósito a qual foi designada. Ele é fiel. Ele vai cumprir. Mas meu irmão, minha irmã, fique no cenáculo da paciência, no cenáculo da adoração, no cenáculo da perseverança, no cenáculo da unidade. A unidade liberará o vento do Espírito sobre a sua vida. A sua perseverança fará com que línguas repartidas como de fogo se assente sobre você. E então você será uma testemunha. Mas você deve se lembrar que eu falei hoje aqui pelo Espírito que você deve ser aquele que age de acordo com o que você crê. Você se movimenta em fé, mesmo antes de ver. Se você tem um chamado para as nações, permaneça no cenáculo. Mas amanhã, segunda-feira, entre no site da Polícia Federal e dê entrada no seu passaporte. Eu não estou sendo leviano, colocando palavras na boca de Deus. Eu só estou dizendo que quem crê se movimenta antes de ver. Permaneça em unidade, em obediência neste cenáculo que Ele te plantou. Mas compre uma mala, a mala profética. Não estou falando aquela mala que você tem não, irmão. Você vai comprar uma mala profética. Você vai tirar o seu passaporte. E Ele vai devolver a sua visão do chamado. O passaporte é simbólico. Para quem vai cruzar os oceanos. Mas a mala é para todos. Você que foi chamado para pregar no seu local de trabalho, para o seu vizinho ou para os ribeirinhos no Amazonas. Compre a sua mala, não use ela até que venha sobre você o poder do alto, e Ele vai te liberar, meu irmão. E Ele vai falar com o seu pastor. E vai falar com a sua igreja. Persevere. Permaneça.
Deus que você serve, Ele te ama. Testemunhas não vivem de passado, eles vivem de promessa. Coloque a mão no seu coração. Ore assim: Senhor, me ajuda a virar a página. Apaga o que me prende. Me enche novamente com teu Espírito. Jesus, transforma meu medo em ousadia, minha ferida em testemunho. Agora olha aqui para mim, meu irmão. Quando o Espírito vier sobre você, não se cale. Pregue, viva, testemunhe. Porque o mundo precisa ver que Jesus ainda vive. E Ele verá em você. Feche os seus olhos. Tem uma canção que diz assim, no refrão: é um clamor e ser seus pés aqui na terra, e ser suas mãos aqui na terra. Amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que fizeste a mim. Se é isso que você quer, cante.